Janeiro 17, lendo a história de Deus. Gênesis 38, a história de Judá e Tamar. Por essa época, Judá deixou os seus irmãos e se hospedou com um homem de Adulão, chamado Ira. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá e casou-se com ela. Depois de ter relações sexuais com ela, ela engravidou e deu à luz um filho, ao qual Judá deu o nome de Tornou a engravidar e teve um filho, ao qual ela deu o nome de Onã. Quando estava em Quezib, ela teve ainda outro filho e chamou Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para o seu primogênito. O primogênito de Judá, foi considerado perverso pelo Senhor, por isso o Senhor o matou. Então Judá disse a Onã: vai e tenha relações sexuais com a mulher do seu irmão, cumpra suas obrigações de cunhado para com ela e dê sua descendência ao seu irmão. No entanto, Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que se deitava com a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão para não dar descendência ao seu irmão. O que ele fazia foi perverso aos olhos do Senhor. Por isso, também o matou. Então Judá disse a Tamar, a sua nora: fique como viúva na casa do seu pai, até que Selá, o meu filho, cresça. Disse isso porque temia que ele viesse a morrer, como os seus irmãos. Assim, Tamar foi morar na casa do pai. Tempos depois, morreu a mulher de Judá, filha de Suá. Depois de ter sido consolado, Judá foi com o seu amigo Ira, o Adulamita, ver os tosqueadores de seu rebanho em Timna. Quando contaram a Tamar que o sogro dela estava a caminho de Timna para tosquear as suas ovelhas, ela trocou as roupas de viúva, cobriu-se com um véu e foi sentar-se à entrada de Enaim, que fica no caminho de Timna. Fez isso porque viu que, embora Selá já fosse um homem feito, ela ainda não havia sido dada a ele como esposa. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia coberto o rosto. Não sabendo que era a sua nora, dirigiu-se a ela, à beira da estrada, e disse: venha, quero me deitar com você. Ela lhe perguntou: o que você me dará para deitar-se comigo? Ele respondeu: eu mandarei para você um cabritinho do meu rebanho. Ela disse: só se você me deixar uma garantia até mandá-lo. Judá perguntou: que garantia devo dar-lhe? Ela respondeu: o seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. Ele lhe entregou os objetos e teve relações sexuais com ela. Assim, Tamar engravidou dele. Ela se levantou e foi embora, tirou o véu e tornou a vestir as roupas de viúva. Judá mandou o cabritinho por meio do seu amigo Adulamita, a fim de receber de volta das mãos da mulher a garantia, mas ele não a encontrou. Então perguntou aos homens do lugar: onde está a prostituta cultural que costuma ficar à beira do caminho de Enaim? Eles responderam: aqui não há nenhuma prostituta cultural. Assim, ele voltou a Judá e disse: não a encontrei. Além disso, os homens do lugar disseram que lá não há nenhuma prostituta cultural. Judá respondeu: que ela fique com o que lhe dei. Não quero que nos tornemos objeto de zombaria. Afinal de contas, mandei a ela este cabritinho, mas você não a encontrou. Cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá: Tamar, a sua nora, prostituiu-se e assim ficou grávida. Então Judá exclamou: tragam-na para fora e queimem-na viva. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro: estou grávida do homem que é dono destas coisas. Disse ainda: veja se o Senhor reconhece a quem pertencem este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse: ela é a justa, não eu, pois eu devia tê-la entregue a Selá, o meu filho. E ele nunca mais voltou a ter relações sexuais com ela. Quando chegou a época de Tamar dar à luz, descobriu-se que havia gêmeos no seu ventre. Enquanto ela dava à luz,
um deles pôs a mão para fora. Então a parteira pegou um fio escarlate e amarrou no pulso do menino, dizendo: Este saiu primeiro. Ele, porém, recolheu a mão e o seu irmão saiu. Então ela disse: Você conseguiu uma brecha para sair. Por isso, deu-lhe o nome de Pérez. Depois, saiu o seu irmão que estava com fio escarlate no pulso, e foi-lhe dado o nome de Zerá. Gênesis 39. José e a mulher de Potifar. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que ele foi um homem próspero na casa do seu senhor egípcio. Este percebeu que o Senhor estava com José e que o fazia prosperar em tudo que ele realizava. O Senhor de José se agradou dele e José lhe serviu. Potifar o encarregou da sua casa e lhe confiou todas as suas posses. Desde que o encarregou da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a própria comida. José era atraente e de boa aparência. Depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a olhar para ele com desejo e o convidou. Deite-se comigo. Ele, porém, recusou e lhe disse: O meu senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa e deixou tudo o que tem aos meus cuidados. Não há ninguém nesta casa maior do que eu. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Certo dia, ele entrou na casa para fazer as suas tarefas e nenhum dos empregados se encontrava ali. Ela o agarrou pelo manto, dizendo: Deite-se comigo. Ele, porém, fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado um manto na sua mão, chamou os empregados da casa e lhe disse: Vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele se aproximou para abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou o seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José voltasse para casa. Então, repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Quando, porém, gritei por socorro, ele largou o seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Quando o senhor de José ouviu que a sua mulher lhe disse: Foi assim que o seu escravo me tratou, ficou enfurecido. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. Enquanto José esteve na prisão, o Senhor estava com ele e o tratou com amor leal, fazendo que o carcereiro se agradasse de José. Por isso, o carcereiro o encarregou de todos os que estavam na prisão, e José se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e o fazia prosperar em tudo o que ele realizava. Gênesis 40. O copeiro e o padeiro. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam o Senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com esses dois oficiais, ou seja, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que lhe servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, tiveram cada um sonho na mesma noite, e cada sonho tinha a sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso, perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: Por que hoje vocês estão com o semblante triste? Eles responderam: Tivemos sonhos,
mas não há quem os interprete. José lhes disse: Por acaso as interpretações não pertencem a Deus? Contem-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. No meu sonho, vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ao brotar, a videira floresceu e os seus cachos davam uvas maduras. A taça do faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e a entreguei na sua mão. José lhe disse: Esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era o seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da casa dos hebreus. E também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: Eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestos de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. Então José disse: Esta é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo em uma árvore, e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois, era o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus oficiais. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou o chefe dos copeiros à sua posição, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó, mas mandou enforcar o chefe dos padeiros, como José lhes dissera na sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.